Gente, tudo de bom? Prazer em ver vocês aqui de novo. Eu agora estou recebendo uma pessoa extremamente ilustre, que é o PC, também conhecido como Paulo Celso, mas tudo bem. Então, PC, obrigada por estar aqui. O PC foi uma das primeiras pessoas que conheceu a 4 Hábitos. Ele estava na SLU, diretor da SLU, Sistema de Limpeza Urbana aqui do Distrito Federal. Então ele acompanhou toda a jornada da 4H esse tempo todo, então é a nossa referência, foi nosso advisor, então é um prazer estar aqui conversando com você. E a gente sempre começa perguntando assim, quem é o PC, pessoa física? Isso não estava no protocolo, porque a gente fala que a sua história de vida vai fazer com que cada espectador construa essa personalidade ali a partir das lentes de cada um. Então, quem é o PC? Olha, eu consigo responder isso com duas definições simples, né? Eu sou um professor de engenharia apaixonado por aprender para poder ensinar um pouco, para poder aprender mais ainda, né? Então, nessa área de engenharia, é aficionado mesmo, né? Então, isso me move, me faz acordar todos os dias. E eu sou um pai de 5 filhos que adoro a família, então, para mim, são as duas coisas que me movem, né? Acordar todo dia para lembrar que eu tenho uma família muito, muito amada, que me dá muita energia, né? Então, são 5 filhos que me dão muita energia, minha esposa, e saber que eu tenho esse trabalho fantástico de trabalhar com as gerações. Eu gosto de uma frase muito boa que um colega meu fala, né? É que meus alunos não envelhecem, né? Então a gente está sempre em contato com pessoas que têm ideias novas, porque os alunos vão passando e a gente continua na universidade, na faculdade aprendendo. Bom, então você acabou de contar o segredo da juventude, porque o PC cada ano está mais jovem, né? Então a gente já descobriu que o segredo são os alunos e os filhos, porque tem um agora que fez 3 meses ontem, né? Exatamente, exatamente. Muito bem. Então, PC, fala um pouquinho também assim, do seu lado profissional, da sua jornada aqui como todas as suas especializações. O PC é um pocinho de conhecimento, tá, gente? Olha, eu sou engenheiro civil de formação, e aí eu fiz engenharia de segurança do trabalho, fiz um mestrado em tratamento de esgoto biológico, que é uma área onde eu comecei a mexer com saneamento, e aí fiz doutorado já na questão de gestão de recursos com comunidades ribeirinhas na Amazônia, e desde então eu tenho trabalhado, já tem mais de 20 anos, com a questão de resíduos, né? Então eu comecei a trabalhar com esgoto, e do saneamento de esgoto eu pulei para resíduos. E essa é uma área que eu milito muito, né? A parte de gestão ambiental e resíduos, porque as duas estão muito conectadas. Não tem como trabalhar com gestão ambiental no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, sem você envolver resíduos. Então, essa é a minha área de atuação aqui na universidade, né? Enquanto professor, enquanto pesquisador, e nos trabalhos que a gente faz na universidade com a iniciativa privada, com as instituições públicas aqui de fora. E onde eu atuei, então, atuei muito fora da universidade. Eu já fui subsecretário de Meio Ambiente, fui presidente de fundação, fui diretor do SLU, aqui do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília. Então, são várias ações que a gente vai tendo para poder enriquecer, né, e criar melhor essa relação de aprendizado. Eu sempre falo que eu sou um eterno aprendiz, né, e que nos coloca em posição de vez em quando poder ensinar alguma coisa. Bom, eu acho que não tem como a gente não trazer o caso do fechamento do lixão. Sim, sim. Né? Então você foi um atuante muito intenso nesse processo, né? Uma peça bem importante dentro desse processo, que foi fechado o lixão aqui do Distrito Federal, né? Foi um marco. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre quais foram os aprendizados, os desafios primeiro, principalmente em relação a uma comunidade vulnerável que tinha ali, né? Então quais foram esses desafios, como é que vocês conseguiram transpor isso, e como é que foi também a participação até governamental dentro desse processo para apoiar essa mudança? Foi uma missão, né? Na verdade, chamaram a gente para poder fechar o lixão, foi uma missão dada. A gente tinha uma equipe muito boa, né, trabalhando no SLU, então vários atores, Silvano, Kátia, eu, muita gente trabalhando na área de engenharia que entendia um pouco, cada um na sua área de gestão de resíduos. E o complicado era o segundo maior lixão do mundo, né, só menor que o de Jakarta, na Indonésia, 9.000 toneladas por dia de material sendo depositado no local, com em torno de 2.000 catadores lá, 1.200 cotidianamente, mais uns 800 mil que iam lá esporadicamente. Então o maior desafio que tinha não era o técnico,
que a questão técnica de fechar o lixão é relativamente simples. E recuperar o lixão, apesar de não fazermos isso no Brasil, a maioria dos lixões são fechados e abandonados, né? Recuperar também não é uma tecnologia muito escondida, muito nova, tem que ser desmistificada, né? Então tem tecnologia para isso. O problema está numa variável dessa equação, que são os catadores de material reciclável. Então como é que você faz isso sendo minimamente humano, né? Vendo esse lado do ser humano que está envolvido nisso, que tira trabalho e renda das suas famílias, né? dos seus filhos, das suas filhas, para poder fazer essa transição de um lixão para um outro sistema que envolve um aterro sanitário e os catadores serem incorporados, né? Serem incluídos nessa solução. Então, para nós, né, o grande desafio, tem um desafio técnico, lógico, tecnológico, para fazer o fechamento, para criar soluções do aterro sanitário, da gestão de resíduos de uma forma mais digamos assim, mais internet, né, mais ligadas às tecnologias do século XXI. Mas o principal cuidado que trouxe o maior desafio foi essa questão de como incluir os catadores. Então, os catadores e as catadoras são um contingente relativamente grande em Brasília, são quase 4.000 catadores e catadoras, e a gente tinha desses em torno de 1.200 cotidianamente no lixão. E essa negociação com eles foi muito difícil, porque eles tinham um histórico de, digamos assim, de poder público não cumprindo a palavra. Então, quando a gente falou que ia fazer alguma coisa, o projeto que foi apresentado, eles não acreditaram. No direito deles não acreditar, que a experiência de vida deles era o poder público não cumprir o prometido. Então, o que a gente fez foi tentar se ater estritamente ao prometido, prometer só o que a gente podia cumprir e cumprir o que a gente prometeu. Então foi nesse ciclo, né, de promessas sendo cumpridas, né, a gente trabalhando muito para isso, que a gente conseguiu trazer os catadores. Isso eu falo com muito orgulho, né? Na época de fechamento do lixão, tinham muitos catadores que não gostavam de mim. E hoje dificilmente você vai encontrar um catador que não gosta de mim. Porque as mudanças que foram feitas, né, a gente entrou no SLU, você tinha quase 4.000 catadores em Brasília, e nas instalações do próprio SLU, instalações públicas, sem nenhum tipo eram seres invisíveis, né, que estavam ali de forma oficiosa. Hoje você tem 44 contratos com cooperativas de catadores do DF. Envolve a movimentação de aproximadamente 22 milhões de reais por ano em pagamento de serviços para esses catadores. Então isso é inclusão na veia, né? Essas pessoas, uma das coisas que eu mais gosto, quando eu era subsecretário de meio ambiente, a gente discutia quantas cestas básicas ia pagar, como é que arranjava uma Bolsa Família, como é que melhorava para entrar no cadastro único. Eram questões mais voltadas ao assistencialismo aos catadores. Hoje eu sento na mesa para discutir cláusulas de contrato com eles. Quer dizer, é uma mudança de visão de mundo que, lógico, tem cooperativas que estão mais na frente, cada uma tem o seu ritmo e a sua velocidade, mas todas elas estão no mesmo padrão, né? Elas querem melhorar contratos, né? Tem pessoas que precisam de assistência social, não tenho dúvidas disso, mas entrou essa veia de empreendedorismo, sabe, de mercado, de demanda, de como é que atende com serviço, com qualidade. Então isso é uma mudança que realmente, para mim, foi o melhor do fechamento do lixão. O lixão, na verdade, tem discussão sobre isso, tem artigos publicados sobre isso. A gente fechou a recepção de resíduos domiciliares, né? Os resíduos da construção civil ainda estão chegando lá, e que ainda é um problema. Então, tem uma ação, né, no judiciário, que o GDF perdeu em 2007, transitou em julgado em 2007, tem uma multa diária para não fechar o lixão. Quando nós fechamos, conseguimos negociar essa suspensão da multa, né? Mas acontece que o lixão foi fechado e não foi recuperado. E o compromisso, como eu falei, era recuperar o lixão também, não era só fechar. Então ele ainda está em movimentação. Então acho que essa segunda etapa agora é um desafio para uma nova geração, para outros gestores, para fazer essa recuperação dessa área, né? E fazer um exemplo talvez para o país, né? Porque nós não temos recuperação do lixão com uma ação do poder público. As pessoas fecham o lixão e abandonam e esquecem ele, e fica lá o passivo mental para as futuras gerações. E a gente tem um bocado de lixão no país, né? Tem muito lixão aberto, são em torno de 3.000, e tem muito fechado abandonado, também em torno de 3.000. Né? Então, essa atuação, você tem que saber fechar o lixão e tem que saber o que fazer para evitar que aquele passivo ambiental continue daquele tamanho. Você reduzir o passivo, mitigar os impactos ambientais, de preferência, como a gente falou aqui, com inclusão social, né? Com essa participação nessa equação da solução, tem que ter a variável chamada catadores. Senão você está fazendo uma coisa que não está completa, né? Para mim está incompleta. Eles fazem parte do processo, né? Eles fazem parte da cadeia e uma parte importante. Tem uma frase que eu gosto muito, né, da Cátia, que ela fala o seguinte:
os catadores, eles são uma variável da equação. E cabe ao gestor colocar do lado do problema ou do lado da solução. Da equação não vai sumir, tá? Ela está ali e faz parte da equação. Você também é professor na área de engenharia de produção e inovação, né? E a pergunta que a gente tem feito muito é se a gente consegue, né? A gente está trazendo aqui conceitos de zero aterro. Você conhece muito desse mercado no mundo inteiro, né? Viajou muito também conhecendo outras soluções. Então a pergunta é: zero aterro é possível? E é possível sem inovação? Olha, essa pergunta é complexa, Joana. Você tem a questão do zero aterro. Vamos separar em dois tipos de resíduo. Tem o resíduo público e o privado. No resíduo público, me desculpa, zero aterro é uma utopia muito distante no Brasil, muito distante. Em países como a Suécia, que 2% é aterrado, talvez seja uma coisa mais próxima, né? Então ficar nesse índice abaixo de 5% já seria considerado um zero aterro, 10%, depende da definição. Mas para o Brasil, que 98% é enterrado, está muito longe, né, para o resíduo público. Então acho que tem vários degraus a gente andar esse caminho, tem vários passos a serem dados para reduzir bastante. Eu hoje em dia já estaria satisfeito em enterrar só 50%, sabe? Já seria assim, pular de 2% para 50% de aproveitamento dos materiais já era fantástico. Então acho que essa é uma meta bem factível. E o Planários, o plano de resíduos sólidos, tem umas metas que são bem ousadas, então acho que aquelas metas já são boas, né? Agora, o resíduo privado dá para trabalhar com isso. No resíduo privado dá para trabalhar com zero aterro. E aí a empresa trazendo inovação, não tem como trabalhar sem inovação, para ver o que você aproveita desse material, para ele ter o máximo de reutilização, né, de reaproveitamento desses materiais, e para você ter o máximo de receitas que podem vir para baratear esse custo. Eu sempre sento com as pessoas de empresas de poder público, dizendo que o sistema de gestão de resíduos dificilmente ele vai trazer somente receitas. O que você faz é uma coisa que hoje em dia é só uma despesa, passa a ser receita também. E você achar uma boa equação onde você passa a ter o mesmo tanto de despesa de hoje, mas com algumas receitas acessórias, né? Ou você consiga até ter mais receitas, né? Mas você não deixa de ter despesas. Então, no processo, pode ter iniciativas que gerem receitas específicas, né? Mas não para o setor como um todo. Né? Que tem gente vendendo essa mágica, né? De que é possível o lixo virar uma receita e uma grande riqueza. Isso tem nuances aí de verdade, nuances na minha visão, de enganação. Então você tem que ter um sistema onde cada vez mais você consiga enxugar essas despesas, elas vão se manter, esse conjunto de despesas necessário, que é um serviço de saneamento, vou pegar do limite, né? Não tem como a varrição ela ser um serviço que dê receita, ela é despesa, né? Não tem como o tratamento de esgoto ter receita, ela é despesa. Mas você consegue trazer outras receitas, né? Então você vai trazendo receitas do biogás, da reciclagem, tem crédito de carbono, tem várias receitas que vão se juntando e essa equação começa a gerar mais emprego, gerar mais inovação, gerar mais receita, gerar mais imposto, né? Então, fora o benefício ambiental e social. Então o conjunto, você consegue ter uma relação de custo-benefício boa. Se você for olhar especificamente só na questão contábil, algumas pessoas tendem a ter uma decepção. Não ter lucro, né? Lucro é difícil, eu falo. O conjunto não vai dar lucro, mas em ações específicas algumas vão ter bons lucros e no conjunto você vai ter uma redução de despesa, essa é a ideia. Perfeito. Eu queria resgatar um pouquinho de uma fala anterior sua, que falou muito sobre as questões sociais e a mudança de paradigma de sair da doação de cesta básica para trazer para discutir cláusula de contrato, né? Eu falo que isso daí é o S do SG na sua essência. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso para esclarecer que o S não é assistencialismo, né? O S ele não é doação, né? O S é integração. Então, a gente tem o prazer de trocar com essas figuras que a gente conhece das cooperativas, né? A Aline, o Carioca, a Cris, enfim, tantos cooperados que são brilhantes, né? Que são muito inteligentes e que conseguem perceber, tiveram oportunidades diferentes das nossas, mas eles conseguem desenvolver um raciocínio, entender interesses, etc. e sentar numa mesa e discutir como é que a gente traz eles para fazer parte do jogo.
né? E não como sendo uma coisa à parte, uma comunidade que seja vulnerável e que a gente precisa ajudar a sobreviver, né? Sair do estado de sobrevivência e começar a jogar o jogo também, entregando valor dentro do que ele faz. Eu senti isso muito forte dentro do que você falou, né? E isso daí eu acho que é uma das coisas que a gente tem que jogar os holofotes para que entendam esse S, né? No fechamento do chão, para mim, foi um marco, fora o marco do fechamento em si, nessa separação. Então você ainda tem um conjunto de catadores que quer viver de assistência. E quem sou eu para dizer o que eles têm que fazer da vida deles? É uma decisão deles. Mas você tem um conjunto de catadores que saiu disso e teve a oportunidade e se agarrar nessa oportunidade para sair para o lado de não, eu quero participar da negociação. Não, então eu quero negociar a cláusula de contrato, eu quero ver como é que eu ganho mais aqui, como é que eu pago menos aqui. Então começa a discutir despesa, receita, custo, sabe? Como é que você otimiza as coisas. Então acho que isso é trazer para a mesa de negociação, é ser um protagonista da mesa, né? Dificilmente vai conseguir botar numa mesa e ter o mesmo peso que outros setores, né? Que outros atores do setor. Mas só de estar na mesa já é um aprendizado para todo mundo, né? Então acho que os catadores aprendem, as empresas aprendem, nós aprendemos, né? Que estamos intermediando isso, ou como professores ou como consultores, não interessa. Você está todo mundo aprendendo junto. Então acho que essa visão da cooperação, então eles participarem da cooperação, não sendo chamados para fazer uma tarefa que lhes é atribuída, mas para poder ser protagonistas de também sugerir tarefas e sugerir formas de entrar, né, e trazer, de novo, inovação. Inovação é isso, é trazer formas diferentes, né, de você atuar no mesmo setor, com os mesmos atores, às vezes com atores diferentes. No fechamento do lixão tem um colega meu que ele fala que foi um fracasso, né, do ponto de vista de inclusão social, porque dos quase 2.000 catadores que tinham lá, a gente só conseguiu incluir 800. E aí, quer dizer, você vê o copo meio vazio, né? Aí eu falo, não, dos 2.000, na verdade, 1.200 estavam lá cotidianamente. E desses 1.200 a gente conseguiu incluir em torno de 800. Me mostra um número melhor, uma experiência no mundo. Né? Que a maioria fecha e tchau. Né? Tipo, os catadores querem que os catadores sumam da equação. Então hoje eles estão aí, os 800, trabalhando em cooperativas organizadas, umas melhores, outras piores, né? A questão do ser humano é diferente, né? Então estão aprendendo. Mas é essa questão de trazer para ele ter a oportunidade até de fracassar, tá? Mas ele tem a oportunidade de entrar no negócio, de entrar com algum peso, com alguma voz, e não ser mais apenas um sujeito passivo que recebe as políticas públicas de assistencialismo, né, que tem o seu papel fundamental, mas é uma oportunidade para ele sair disso. Né? É o começo para que ele consiga ir para a superfície, daí para cima ele continuar. Então, dar essa oportunidade para quem tiver interesse poder pegar essa oportunidade de sair, eu acho que é um papel fundamental que a gente tem. Agora, de novo, eu sou meio contra essa questão de você ir lá e trazer e fazer a pessoa falar, você tem que ficar aqui. Não, tem que ser uma decisão deles, né? A autonomia deles total de decidir fazer essa mudança. A gente tem que respeitar aqueles que querem e aqueles que não querem. Temos que não querem, por vários motivos, que eu não sou da área de sociologia, né? Então sou da área de engenharia, que não cabe a mim discutir aqui. Mas eu acho que dar essa oportunidade, fazer a inclusão socioprodutiva deles, eles participando da cadeia como um ator relevante, eu acho que é fundamental. Maravilha. Bom, e agora nós estamos na Universidade de Brasília, né? Nós estamos sendo recebidos por PC, na verdade, e estamos aqui na sua sala. Conta pra gente, assim, o que você está fazendo agora, para onde você está olhando. A gente foi eleito para fazer a direção da Faculdade de Tecnologia, né? Então estamos na direção da faculdade, é um mandato de 4 anos, e o meu papel aqui é fazer a FT sustentável, né? Transformar esse complexo. Nós somos aí quase 4.500 alunos de graduação, 2.300 alunos de pós-graduação, 230 professores e 80 técnicos. É uma cidade de engenheiros aqui. São 10 cursos de graduação, 10 de pós-graduação. Nós somos 10% da UNB, em termos assim, ordem de grandeza. Então a ideia é trazer para cá essa experiência de fazer o mais sustentável possível todas as nossas ações, o prédio, o uso do prédio, as nossas instalações de edifício, mas também de laboratório, e é trazer inovação. E inovação com essa ideia de não é só a favor da pesquisa pura. O meu filho é pesquisador na área de matemática, então é uma ciência pura, que é laboratório e tem que ter gente trabalhando com isso. Mas eu sou da área de pesquisa aplicada, né, em resultados reais.
uma brincadeira que eu faço aqui em Brasília, né? Eu conheço alguns professores aqui da universidade que conhecem muito dos problemas de Sorbonne, conhecem os problemas de Zurique, de Genebra, agora do Varjão aqui atrás ele não conhece os problemas, né? Então a gente tentar criar formas de possibilitar a quem tiver interesse de novo autonomia, né? A quem tiver interesse de participar das ações mais próximas, poder participar. Então a gente está buscando as parcerias com iniciativa privada, com instituições públicas, né, com financiadores e investidores, para trazer para cá e fazer, como é feito em Cornell, uma universidade que eu uso como referência, eles abrem lá 5.000 startups por ano. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui, que a gente não está tendo esse fervilhão, né, de ideias e de empresas, de iniciativas de inovação, que eu acho que a faculdade de tecnologia teria esse papel. Então a gente está tentando trazer, resgatar esse papel, foi para isso que a gente assumiu a gestão, de que a faculdade seja esse potencializador, né, de trazer as parcerias, as sinergias com a iniciativa pública, com a privada, com financiadores, com investidores. Tem empresas montadas aqui, startups, empresas onde alunos sejam proprietários, sejam sócios, professores sejam proprietários, sejam sócios, não interessa como é que é a montagem, mas é trazer para o entorno do campus ser uma área de inovação e de iniciativas de mudança do país, que é o que o país precisa, né? A gente tem que trazer uma mudança de realidade para o país. Eu não sei, cada um tem a decisão, mas eu sou brasileiro e quero o Brasil melhor, né? E quero que os brasileiros melhorem de vida, de renda, de tudo. Então a ideia é a gente apoiar nisso. Então, pesquisas ligadas ao investimento real, a pesquisas aplicadas para problemas reais de conjuntos populacionais ou empresariais reais. Então, esse é o papel que a gente está fazendo aqui. Então, tem algumas iniciativas, alguns programas aqui na faculdade que eu estou como coordenador, mas mais como mediador, né, para as pessoas que estão trabalhando conosco consigam levar isso adiante e ter sucesso. Muito bom. Bom, para a gente fechar aqui nosso papo, queria te agradecer, mas a gente tem um chamado, que é, nós somos da 4 Hábitos, né, e a gente quer enriquecer ainda essa visão de 4 hábitos. Então, se você tivesse que elencar 4 hábitos que você acha que é importante serem disseminados ou praticados para que a gente tenha um planeta mais sustentável, uma vida mais sustentável, quais seriam esses 4 hábitos que você faria? Se você conseguir encaixar em separar, reduzir, recuperar e multiplicar, o que você faria com esses 4 hábitos, em que área? Ou fique à vontade aqui para trazer o que você acha que faz sentido. Não está no script, né? Não tem pode, protocolo total. Olha, você me conhece, né? Eu sou um pouco cético, então eu tenho algumas dificuldades. Acabei de falar da renda, né? Eu quero que o Brasil melhore a renda. As experiências do mundo são poucas as exceções. Aumentou a renda, aumenta a geração de resíduo. Não é uma relação bionívoca, mas ela tende a ser. Então, você fala, vamos reduzir a geração de resíduos no Brasil. Fala, mas um povo que já não é tão rico assim, tem um lixo tão pobre que é o lixo brasileiro, então não sei se reduzir é um caminho tão fácil assim. Então, eu não sou um grande idealizador de reduzir, eu sou mais do recuperar, né, e do reciclar. Então, por exemplo, acho que uma iniciativa principal não adianta ter discurso de reciclar se você não comprar nada reciclado. Então, você tem que ser um cliente, um consumidor de produtos reciclados. Se você não fizer isso, esquece, o resto para mim não valeu a pena. Não tem que ser tudo, né? Aonde tem a possibilidade de você pelo menos fazer essa comparação. Vale a pena comprar o reciclado? Em alguns casos vale, para a sua realidade, para a minha realidade, você compra o reciclado. Mas sempre colocar, né, nessa tomada de decisão o reciclado como um produto, mesmo que seja mais caro, mesmo que tenha outro tipo de qualidade, não interessa. É mais qualidade que você precisa, é menos qualidade que você precisa, é mais caro. Coloca, né, no seu rol de decisões, esse produto reciclado tem que estar. Você sempre ser um cara que olha o produto reciclado antes e leva isso para a tua vida toda, para o âmbito pessoal e profissional, na questão do reciclado. Então, acho que é isso, eu sou um consumidor de reciclados. A segunda é essa de você separar, sabe? Eu acho que separar todo o sistema de gestão de resíduos, e o público que eu estou falando, não o privado também, ele começa na geração, e a geração é ali onde você pega o resto da maçã, a casca da banana, a lata de refrigerante, e você vai colocar em algum lugar, né? Então, essa separação inicial pode parecer simples, mas não é. A gente trabalha na área, sabe que é um dos pontos ali de quebra, né? Que ali você misturou, se a lixeira é um misturador, dali para frente todo o sistema tá meio prejudicado, vai sair mais caro e não vai ter tanta eficiência. Então, essa parte de separação para mim é o segundo hábito mais importante. Você se responsabilizar todo dia, dor de cabeça, resfriado, de ressaca, doente, não interessa.
todo dia você tem que separar teu resíduo em casa. Em casa, no trabalho, e levar isso para a sua vida pessoal, para o seu âmbito profissional, para poder influenciar as pessoas. Então, eu já falei nos dois, e no terceiro hábito, é influenciar as pessoas. Né? Não é que você tem que ser um missionário, um catequista da área, mas é você fazer com que essas ações que você trabalha sejam mais disseminadas, as pessoas entendam e acreditem naquilo que nem você acredita. Então, você tem que acreditar, tem que fazer com que os outros entendam e partam desse princípio de que vale a pena fazer. Né, um esforço que vale a pena. Porque a maioria das frases é assim, não, mas eu não faço porque não funciona mesmo. Depois alguém mistura, para que você parar, ninguém recicla, ninguém aproveita. Então acho que a gente pode, essa parte de você ser hoje está na moda, um influenciador, né? Mas não é ser um influenciador, mas é mais ou menos isso, é você estar no seu âmbito de esfera de influência, você poder influenciar as pessoas nesses dois sentidos que eu falei. De separar, né, de ser um consumidor de materiais recicláveis. Acho que o quarto aí vai ser um pouquinho de resíduo, mas acho que é você estar sempre disposto a aprender e ver coisas novas. A gente está na geração de tecnologia, como falei, meus alunos não envelhecem, né? Sempre tem gente mais inteligente que você, sempre tem gente com ideias melhores que as suas. Então está aberto a ouvir os outros, né? E a trazer essas ideias que parecem no primeiro momento até loucas ou completamente fora de propósito. Talvez daqui a 6 meses, 1 ano ou 2 anos, você tome um susto, ela seja a ideia que mudou o mundo, né? Imagino que Steve Jobs e Bill Gates ouviram muito isso na década de 80 do século passado, né? Que eles eram loucos de estar naquela garagem fazendo aquelas coisas. Mas é isso, você ter essa coragem e a humildade, são as duas coisas, é humildade com coragem. Porque dependendo de onde você está, né? Imagina, eu estou na direção da faculdade de tecnologia, eu tenho que abrir portas para todo mundo, mas eu também não posso embarcar em loucuras que vão contra alguma coisa que seja antiético, que seja imoral, que seja ilegal, ou que vai prejudicar o meio ambiente, que vai prejudicar o ser humano, aí não cabe, né? Então, dentro dos limites que a gente tem enquanto ser humano, enquanto cidadão do país que tem regras aí vigentes, a gente tentar sempre dar essa oportunidade para quem está chegando, né? Com ideias novas e com propostas novas, deixar que elas entrem, né? Todo mundo ganha, né? Tem que sair dessa ideia de que só ganho eu. Todo mundo tem que ganhar. Quando os outros estão ganhando, a gente está ganhando também, né? Na minha cidade, no meu país. Se tem alguém ganhando, eu estou ganhando junto. Acho que é isso. Pronto. Gente, muito obrigada, PC. É uma delícia te ouvir. Né? Eu sou privilegiada de ter esse prazer de te ouvir muito, da gente trocar muito. Uhum. É sempre muito legal, então... E é uma via de mão dupla, né, Ana? Sempre, né? É isso. E assim, a gente fala que ninguém muda o mundo sozinho, né? Então, gratidão por estar mudando o mundo com a gente mudando com você. E assim aqui o mundo muda. Pode contar comigo sempre, e enquanto eu estiver na gestão aqui, com a Faculdade de Tecnologia da UNB também como parceira, porque a gente está aqui exatamente para apoiar e para ser apoiado nessas iniciativas. Muito legal. Bom? Obrigada. Falou, obrigada, gente. Tchau, tchau.